Começar então. Gravação iniciada, presidente. Pois bem, voltamos à nossa sessão nessa quarta-feira. Item, seguindo a nossa pauta, o item 92 de minha relatoria. Atribuir um recurso de ofício, Fazenda Nacional, a DRJ que recorreu, e o interessado é Valky, ou Valk, acredito que seja Valky, Plásticos e Máquinas Limitada. Já disponibilizei o voto, está aí na pauta, né? Na pasta, desculpe. Deixa eu só pegar aqui também. Então, vamos ao relato. Bom, é um recurso, como eu disse, é um recurso de ofício, que foi manejado pela terceira turma da DRJ de Ribeirão Preto, porque superou o limite de alçada, em sessão de 13 de agosto de 2009, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, exonerando pela ocorrência de decadência parte dos lançamentos de IPI, aqui no caso de IPI seria reflexo, perpetrados pelo fisco, compreendendo o período até dezembro de 2003, inclusive mantendo os relativos aos demais períodos. Não houve interposição de recurso voluntário, conforme atestado pela autoridade preparadora, conforme perempção. O auto de infração de IPI aponta duas infrações: o auto de lançamento de imposto caracterizado pela saída de estabelecimento de produto sem emissão de nota, e IPI lançado e não recolhido, recolhida menor. Conseguido resultado consolidado no auto de infração, 26 milhões. Eu vou já direto ao voto. Eu acho que, se tiver alguma dúvida, eu retorno aqui no relatório para a gente ganhar tempo. Muito bem. O voto é as folhas 13. O recurso atende os requisitos. Primeiramente, cumpre alertar se estar diante de processo reflexo do processo número tal, que é do imposto de renda, que, como no caso aqui tratado, aponta para lançamentos efetuados pelo fisco em desfavor da contribuinte por omissão de receitas, presunção do artigo 42 da 9430, e por prova direta, circularização junto a terceiros que a fiscalização fez. Ambos com as imposições mantidas no julgamento de primeiro grau, exceto no que tange a decadência de alguns períodos, reconhecida igualmente em ambos. Tendo sido o processo administrativo de imposto de renda, esse final aí, 2009-84, julgado pela primeira turma da segunda Câmara, primeira sessão, por norma regimental e pela estreita vinculação do quadro fático lá presente com o que aqui se visualiza, cabe a aplicação integral da decisão lá prolatada a esse processo de IPI, que é o final 2009-50. Nessa linha, compulsando o mencionado processo administrativo de imposto de renda, verifiquei que, da mesma forma com aquilo que ocorreu aqui, que é o processo de IPI, a contribuinte quedou-se inerte na possibilidade de interpor recurso voluntário contra os lançamentos e contra a decisão de primeiro piso, levando à decretação da percepção do seu direito de peticionar, cabendo, naquele caso, a primeira turma da segunda Câmara apreciar tão somente o recurso de ofício, exatamente como ocorre aqui em relação aos lançamentos de IPI, e aí ele negou o provimento, aquela turma negou o provimento, conforme está aí na decisão. Em suma, a turma julgadora chancelou a decisão recorrida e manteve o afastamento por decadência de parte dos lançamentos de imposto de renda e contribuição PIS e COFINS, procedimento que deve ser aplicado no que couber ao processo de IPI subcensura, que é o tratado aqui. Demais disso, além da vinculação regimental acima citada, vejo que os contornos fáticos e probatórios de ambos os processos são exatamente os mesmos, ou seja, a contribuinte não apresentou documentos capazes de delidir as infrações imputadas, todas mantidas em primeira instância. E 2, não apresentou recurso voluntário em nenhum dos dois processos, levando à perempção do direito de peticionar e à confirmação dos lançamentos que não foram afastados. E 3, em ambos, só há recurso de ofício a ser tratado. E 4, os únicos lançamentos exonerados disseram respeito à decadência de tributos pelos prazos específicos de cada um dos seus geradores. E 5, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 173.1 do CTN, em razão da duplicação da multa de ofício por constatação de dolo, fraude e simulação, conforme imputado pelo fisco, e, importante, não contraposto pela interessada, ou seja, a matéria julgada. De qualquer modo, para que não parem dúvidas, recorde-se abaixo o contexto trazido pela acusação sem nenhuma contraposição da contribuinte. No procedimento fiscal, constatou que o contribuinte oferiu receitas de sua atividade que não foram oferecidas à tributação e sequer foram integralmente declaradas ao fisco.
Inconteste, portanto, a ocorrência da ação dolosa do contribuinte, que, assim procedendo, buscou escamotear a ocorrência dos fatos geradores dos tributos, causando dano à fazenda pública, que atraindo a aplicação do artigo 171 da Lei 4.502/64 da sonegação fiscal. Essa é a posição do fisco. Mas, ainda, além disso, a fiscalizada também não disponibilizou à fiscalização a sua escrituração contábil, que eventualmente poderia comprovar regularidade no cumprimento das obrigações tributárias. A esse respeito, limitou-se a justificar a ausência da escrituração em face de furto, justificativa essa corretamente rechaçada na época pela autoridade fiscal. E, ao final, com a apuração da omissão de receitas, em trabalho persistentemente permeado pelo zelo e pela oportunização da participação da fiscalizada no processo, e que redundou em valores extremamente expressivos, em torno de 100 milhões de reais. Veja-se a relação de receitas comprovadas documentalmente, mas sem qualquer recolhimento do IPI, e as vendas desacompanhadas de documentos, conforme TVF de folhas 17, 81 e 82. Então, eu trago aí a planilha, chegando ao absurdo dos valores que vocês estão vendo, de 148 milhões. Aí eu trago o que o fiscal falou, e continuo aqui no meu voto, nas folhas 16. Analisando o tema, a decisão recorrida corretamente discorreu. Sobre o dolo, ele traz a posição do De Plácido e Silva, diz tudo que é tratado sobre isso, fala do problema de escamotear-se a ocorrência do fato gerador, ou retardar seu conhecimento, e assim vai até o final, no final das folhas 17. Aí volta nas minhas palavras. Tudo isso concorrendo para se estampar o quadro de dolo e prática reiterada de sonegação fiscal, que impõe a mantença da qualificação da multa de ofício, e com isso a fixação da contagem do prazo decadencial no artigo 173 do CTN, que leva aos dizeres da súmula CARF 72, que determina que a decadência vai por esse artigo quando tem dolo e a multa é duplicada. Nessa estampa, considerando que a ciência dos autos de infração deu-se em 30/3/2009 e a contagem da decadência foi a partir do primeiro dia do exercício seguinte, estão decaídos todos os lançamentos que digam respeito aos fatos geradores de 2003, exceto os relativos ao dia 31/12/2003. Isto por quê? Agora eu trago aqui a posição. Nós estamos tratando de IPI. Os fatos geradores são decendiais, de 10 em 10 dias. Os fatos geradores ocorridos até 30/12/2003 podem ser objeto de lançamento no próprio período, ou seja, ainda em 2003, de modo que o primeiro dia do exercício seguinte, a que se reporta o texto do código e a súmula do CARF, deve ser entendido como o dia 1º de janeiro de 2004. Em outro canto, os fatos geradores que ocorreram em 31/12/2003, que é a última dezena, só poderão ser lançados a partir de 2004, de modo que, nesse caso, o primeiro dia do exercício seguinte é o dia 1º de janeiro de 2005. Então, para os casos relativos ao item A, que é até 30/12, o quinquênio decadencial inicia-se em 1º de janeiro de 2004 e finda-se em 31/12/2008, cientificado o contribuinte dos lançamentos em 30/3/2009, configurada a decadência. Diferentemente, ocorre em relação aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2003, que é o item B acima, quando o intervalo temporal tem início em 1º de janeiro de 2005 e finda-se em 31/12/2009. Cientificados os lançamentos os subsequentes para os anos 2004, 2005 e 2006 em 30/3, não há que se perquirir sobre decadência. Com esse raciocínio, discordo em parte da decisão recorrida que reconheceu a decadência para os fatos geradores ocorridos até 30/11/2003. No meu entender, tal prazo deve ser elastecido até os fatos geradores de 30/12/2003. O IPI é período por dezena. Nesse contexto, devem ser exonerados os lançamentos de IPI no valor original de R$ 1.267.805,81, ao invés de R$ 1.234, como feito pela decisão recorrida. Com isso, a tabela de exoneração passa a ser a seguinte, em substituição à que foi elaborada pela DRJ e já reproduzida no relatório que eu trouxe aqui anteriormente. Eu faço novamente todos os cálculos e encerro meu voto votando por dar provimento parcial ao recurso de ofício, unicamente para aumentar a exoneração dos lançamentos de IPI, procedida pela decisão do primeiro piso, de R$ 1.234 para R$ 1.267, reconhecendo a decadência para os fatos geradores até 30/12/2003, mantendo, no mais, integralmente os fundamentos de mérito lá expostos, até porque, repito, não houve recurso do contribuinte. É o voto. Júlia, microfone. Eu acho que aqui nós talvez vamos ter um problema no dispositivo. Agora, eu sinceramente não sei
é uma matéria que eu nunca pensei a respeito, eu acho que ela tem contornos próprios, porque você está falando que é recurso de ofício. Porque o que acontece? O recurso de ofício, você vai dar, quem está recorrendo é a própria fazenda. Quando você dá provimento a ele, é para mudar a decisão que exonerou, né? Aumentando. E aqui, você está dando provimento parcial, mas, na verdade, para prejudicar o próprio recorrente. Entendeu? Eu sei que isso aqui... Agora, isso valeria para um recurso, normal. Eu, não, sinceramente, nunca estudei, não tenho a menor ideia de como isso ficaria para um recurso de ofício. Eu entendo que deveria ter contornos próprios, até pelo princípio da verdade material, da autotutela e etc, etc. Mas é uma questão eu, francamente, não entendi. É reformar Impégios, presidente. Isso, é reformar Simpégios. Quem é que está recorrendo? Não seria a Fazenda? Mas e por causa disso... Escuta, presta atenção. E a Fazenda vai ser favorecida por um erro dela? Claro que não, mas processualmente é estranho, porque como que você está dando provimento ao recurso? Recurso é para quê? Mas acontece que eles estão errados, eles erraram. Não, eu quero concordar com você, e também acho que eu não vou pegar, eu até pensei em pegar isso aqui para vista, mas deixa, eu acho que tem uma chance grande da Procuradoria embargar esse troço. Que a Procuradoria embargue e traga argumentos para isso. Eu vou manter o voto. A minha dúvida, presidente. Eu só estou na dúvida. Pode falar, Iago. Acho que o Marco estava na frente, desculpa. Ô, Marco, vai, Marco. Eu ia comentar isso. A questão é a seguinte, aqui, nós estamos tratando só de RO, recurso de ofício. Isso. Contribuinte já está precluso aqui, já assumiu. A discussão aqui, a questão é o seguinte, o senhor, no meu entender, e acho que a Júlia até esboçou um pouco nessa linha, o senhor só pode analisar a matéria que está subindo em RO. É a parte que foi exonerada da decisão da DRJ. A questão é que a matéria, o senhor está extrapolando a matéria que está subindo em RO, o provimento do contribuinte, que é a reforma Impégios, que é isso que o pessoal está falando para os processualistas. Então, na realidade, esse mês de dezembro aqui, que o senhor está agregando, ele não é RO. E o senhor só poderia apreciar as matérias de RO. Então, o senhor poderia... Não concordo. Se eu estou fazendo recurso de ofício foi no sentido de exonerar até 30 de novembro os lançamentos, mas eu estou vendo que está errado, como é que eu posso aceitar? Eu falo o quê? Concordo com o recurso de ofício? Não posso concordar. Não, o senhor não concorda. É que só essa matéria que está em litígio agora. Não, mas é claro, mas eles erraram. Eles erraram. Bom, tudo bem, vocês discordem, divirjam e tudo bem. Eu não vou mudar. A Fazenda errou, a DRJ errou no procedimento. Eu tenho uma outra questão. Cicone, achei uma salvação. Desculpa. Única da vez. Bem rapidinho, Joana. Me parece que não seria nem o caso de recurso de ofício, porque, assim, desculpa a minha pretensão, hein? Mas eu estava lendo aquela súmula CARF 103, e ela fala que para fim de conhecimento do recurso de ofício é a data vigente na sua apreciação em segunda instância. E agora, em segunda instância, pelo que eu estou... o limite é 2 milhões, né? Não seria o caso de eu não conhecer isso aqui? Não, isso aí... Não é isso aí. Eu vou ver o que aconteceu. Eu já tinha visto isso, mas tem um outro motivo. Eu não sei qual é, agora não me lembro. Mas só se for os acréscimos, né? Só se for... tem os acréscimos, exatamente. Tem a multa. A multa é de 150%, passa do valor. Então, sim, com a multa ultrapassaria. Passa uns pico-tico aí, 2 milhões e pouco, mas passa. Agora, a solução para essa questão da reformar Impégios aí é matéria de ordem pública, né? É decadência. Isso, exatamente. É aí que eu ia pegar, Iago. Ele pode reconhecer de ofício. Está precluso o processo. O contribuinte não tem mais litígio. Oi? Mas a decadência é ordem pública. Não, a decadência... Marco, se a decadência é identificada em qualquer momento, teria que ser reconhecida, entendeu? Mas tem uma corrente dentro do... Eu estava lendo sobre isso naquele outro voto. Tem uma corrente que diz que só se pode reconhecer... É o problema, por exemplo, que teve agora na Câmara Superior, há uns 2 meses, onde um recurso não foi conhecido. E se poderia ou não
conhecer de ofício questões de ordem pública. Sim. Tá? Muito mas debate. Decadência é claríssimo. Então, na realidade, e existe outra corrente que, assim, tu tem que ter um litígio vivo para reconhecer a questão de ordem pública. O que é litígio vivo? É o que não está morto. Ah, tá. Então tá legal. Ele permanece aqui. Desculpe, Marco, mas decadência é ordem pública. Ô, Ciccone, então, sabe o que eu sugeriria? O Luciano quer falar, quem sabe o Luciano traz alguma informação. Presidente, eu tinha pensado nisso quando o senhor falou a respeito da decadência, eu tinha pensado, Júlia, também, mas me parece que aqui como o Marco falou, não tem como a gente puxar isso, porque seria abrir um espaço para o contribuinte que ele não tem, entendeu? Ou seja, quem está falando no momento e quem tem o direito de falar é a Fazenda, pelo recurso de ofício. Quando você fala, não, olha, mesmo que esteja errado, né, presidente, é uma questão processual. Aí, lógico, não estou, né, mas o que acontece é que o contribuinte não tem espaço agora. Você não pode analisar o direito do contribuinte, tem que analisar o que está pedindo a Fazenda. E a Fazenda, nesse caso, ela não pediu isso. E aí, quando você adota uma postura dessa, a gente está efetivamente caindo em reformacho em pégios. Agora. E a decadência? Eu não sei. Tiago? Presidente, sobre essa matéria de ordem pública, a gente tem discutido muito na turma nossa, inclusive tem até um grupo de alguns conselheiros que a gente montou para ficar estudando aí algumas divergências que tem no CARF. Com relação ao que o conselheiro Marcos disse, na verdade, o processo lá na Câmara Superior ele não foi conhecido, mas foi reconhecida a decadência justamente por ser matéria de ordem pública. No meu entendimento e de alguns conselheiros, a matéria de ordem pública tem que ser alegada em qualquer momento do processo. Então, eu acredito que, nesse caso, tem que reconhecer a decadência, independente do momento do processo. Deixa eu explicar aqui, vocês tripudiaram o meu litígio morto, tá? Só perguntei, para você esclarecer. Só isso. O cliente Luciano falou, o contribuinte, no momento que não apresentou o recurso voluntário, ele está abrindo mão da discussão. Então, a matéria que o contribuinte poderia discutir não está mais em discussão nos autos. Então, a questão é essa. Se não está mais aberto, está precluso. A questão da Câmara Superior de não conhecimento, aí a questão ele apresentou recurso voluntário, não foi conhecido, mas ele só estará, entre aspas, encerrado o litígio quando não é conhecido. Então, na apreciação desse litígio, tá, do recurso voluntário não conhecendo, o litígio ainda está vivo. A discussão está existindo no processo administrativo. Aqui, o contribuinte, no momento que não apresentou recurso voluntário, a matéria que lhe foi desfavorável, que ele poderia ter questionado, se encerrou ali, ele está precluso. Então, o que está vivo para discutir aqui no processo é só a matéria que foi a exoneração que coube o recurso de ofício. Então, por isso que eu usei a expressão, o litígio está morto nessa matéria. Ô, Marco, mas o Instituto da Preclusão, ele é exatamente, abarca aquilo que não é ordem pública, entendeu? Então, eu entendo, por isso que eu falei que isso aqui é complicado, mas eu entendo perfeito, que aí o que aconteceria? O Ciccone nega provimento ao recurso de ofício e reconhece de ofício a decadência do período de dezembro. Pronto. Essa é uma solução que o Ciccone poderia usar, ou manter o voto, tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tudo bem, o litígio está morto, enterrado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está tudo certo. Vamos pensar o seguinte aqui. Há uma situação dessa e se recorre lá no judiciário, por exemplo, de ofício, do contribuinte, vamos supor que isso aqui tivesse ofício. Do judiciário. É a mesma situação. E o judiciário não pode reconhecer isso aqui, que o contribuinte tem direito a pouco mais do que ele já teve, porque o contribuinte não recorreu a um recurso de ofício da Fazenda. Claro que o judiciário vai recorrer, é matéria de ordem pública. E poderia ser feito vamos supor que fosse eliminada essa infração, essa que gerou tudo isso aqui. O contribuinte não recorreu, está perempto a um recurso de ofício, mas isso caiu lá na frente. Tem que diminuir de 50% para 30% a penalização, ou esse caso que nós julgamos agora há pouco, de 2% para 1%,
não vai reconhecer porque já está morto, o contribuinte não teve recurso voluntário. Desculpa, gente, eu não consigo enxergar. Isso aqui é processo administrativo. Que é busca da verdade material. O contribuinte foi penalizado com reconhecimento indevido e a menor da decadência, uma decadência flagrante, que não viram porque estão acostumados a julgar imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social, que são períodos mensais ou trimestrais. Aqui é decêndio. Não viram isso. Esse é o ponto. Agora, eu vou votar como quer, eu vou votar assim, vocês divirjam, não tem problema nenhum, isso é parte do colegiado. Presidente, eu vou acompanhar o senhor por dois motivos. Primeiro, pela questão da decadência sem matéria de ordem pública, e segunda questão, que eu acho que o recurso de ofício, ele é um recurso de reanálise da decisão como um todo, tá? Ele não tem uma peça recursal escrita delimitando o pedido, etc. Ele é uma peça, é uma remessa de ofício genérica, que é a reanálise da decisão que foi tomada pela instância quo. Então, assim, eu acho que ele tem um caráter devolutivo total da decisão. Então, nesse caso, eu vou acompanhá-lo pelos dois motivos. Obrigado, Pagano. Alguém mais? Luciano, queria falar de novo? Presidente, só para fechar isso, eu abri alguns artigos aqui sobre isso e eu acho que o senhor tem razão em relação a isso. Em que pese não ter espaço para o contribuinte falar, a lide não acabou ainda, né? O processo ainda está vigente, então, independente do contribuinte pedir qualquer coisa, ou seja, o senhor pode reconhecer, porque é de ordem pública, efetivamente. Se trata de questão de embasamento, de direito objetivo. Eu acho que o senhor tem razão nesse caso. Só uma questãozinha. Isso. Só mais. Carmen. Eu queria observar, no regimento, cabe recurso especial, tá? Então, o contribuinte ou a fazenda, eles vão ter a oportunidade ainda de continuar o litígio. E a própria fazenda... Está aqui no artigo 67. O presidente, só bem rapidinho, talvez refletindo depois do que a Júnia e o Luciano falaram, né? Eu penso que eu discordo um pouquinho do Pagano. Acho que o recurso de ofício não devolve toda a decisão, devolve só aquela decisão que exonerou, né? Então, sobre esse aspecto, assim, eu penso que deveria ser negado o provimento e, ainda no dispositivo, reconhecer essa matéria de ordem pública desse mês adicional da decadência, separar essas duas coisas. Porque daí me parece que fica bem delimitado, que nós não estamos fazendo uma reformácia impérios, né, que seria uma coisa anômala no direito processual, né? Nós não temos, assim, o que retornou para nós julgarmos aqui o recurso de ofício é só aquela matéria que foi exonerada, não é todo o litígio, isso não é bem assim, não devolve tudo. E ao tomar conhecimento de uma matéria de ordem pública para decadência, então faria um dispositivo específico só complementando ali, separando essa questão, negando o provimento do recurso de ofício e colocando o reconhecimento do mês de dezembro também como parcela decadencial. E aí, na conclusão, seria a exoneração dos 1.267.000, como foi colocado nessa decisão. Só fazer esse pequeno ajuste, essa separação, para não... para liquidar o litígio. Eu entendi, só que, de qualquer maneira, no final vai ser um provimento parcial do mesmo jeito. Não. Eu posso escrever diferente? Negar provimento e dar provimento, que são duas coisas diferentes, antagônicas? Não, você vai negar provimento, mas vai de ofício... Isso. De ofício vai reconhecer isso, matéria de ordem pública. Que é o que ocorre, por exemplo, quando a gente toma conhecimento de uma outra matéria de um contribuinte que é um recurso voluntário. Né? Tá bom. Eu escrevo depois isso. Já entendi. Divido só a decisão. Alguém mais quer falar? Fala, Marco. Temos que tomar muito cuidado, tá? Eu também li hoje, naquele voto lá, sobre essas questões de matéria de ordem pública, tá? Tem várias posições nessa questão. O contribuinte, no momento que não entrou com recurso, ele abriu mão de discutir a matéria que já lhe fora imputada e julgada e decidida. Então, eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado para não advogar para o contribuinte. Eu friso esse aspecto. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a extensão de matéria de ordem pública. É uma preocupação, porque a gente está extravasando nossa competência. Mas depois vai discutir no judiciário. O problema é que não é que esse caso concreto vai discutir no judiciário. A gente vai abrir um leque
os outros, todos os casos que estão represados aqui. A gente tem que ter um certo ritual, formalismo para respeitar para todos os casos, senão a gente vai começar a dar efeito devolutivo, tá? Para RO ou para RV apenas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar superando o limite de alçado, daqui a pouquinho vai estar superando outras coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. A matéria aqui é só de RO, está subindo só RO, e eu entendo que não é o contribuinte, no momento que abriu mão da discussão, tá? Não cabe mais reabrir a discussão para a questão de matéria de ordem pública. Tá? Existem várias posições nisso. E mesmo a citada por mim, originalmente, decisão da Câmara Superior sobre não conhecimento de questão de matéria de ordem pública, gerou várias divergências com votos contrários, tá? E alguns votando só pelas razões. Tá? Então, não é uma matéria tranquila, não. Bom, só queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, não estou advogando para contribuinte nenhum, nem para a Fazenda Pública. Estou fazendo um trabalho puramente de julgador, de acordo com a minha convicção. Em segundo lugar, eu não estou trazendo aqui que a matéria de ordem pública, apenas vocês falaram de ordem pública, para mim é simplesmente a situação é a seguinte, a verdade material é essa, o contribuinte tem direito a mais essa diferença do recurso. Em terceiro lugar, não vejo que tudo isso começa a pipocar no sentido de que vai se abrir um leque muito grande, porque, veja bem um caso, já temos vários aqui, inclusive relatado até por você mesmo, Marco, e por outros conselheiros, que há um recurso de ofício que é contribuinte ganhou na DRJ, por exemplo, tem vários casos, cancelando a multa, a qualificação da multa, o contribuinte nem vem ao CARF para discutir esse problema, porque ele já ganhou lá na DRJ, de 150, e tem voto, acho que até seu, de alguns de nós aqui. Ele ganhou na DRJ de 150 para 75, vem aqui no CARF, eu tenho vários julgamentos aqui, talvez não tenha assim, mas tem vários, vem aqui para julgamento no CARF, no nosso colegiado, e nós restauramos o lançamento para 150%. A multa era 150, a DRJ derrubou para 75, sobe de ofício, e eu vou buscar aqui, eu trago amanhã se for preciso. E voltou, espera um pouquinho, Marco, estou falando agora. E voltou, o RO vem, o contribuinte nem tem RV, só tem o RO, de 150 caiu para 75, a gente analisa o processo, entende que houve lá todas aquelas imputações de dolo e tal, e nós reativamos o 150, ou seja, nós damos provimento ao recurso de ofício para reativar para 150%. Não poderia? Mas, Ciccone, esse processo aí, esse exemplo que o senhor está citando, ele subiu porque era um RO. Ele tava, e aqui o que é? E aqui é o quê? É o que é aqui? A questão aqui é que o senhor está extravasando a matéria do RO. E no caso da multa? É a mesma coisa. Qual é a diferença? Por que essa multa foi discutida lá? Porque quando diminuiu de 150 para 75 na DRJ, houve uma exoneração acima de 2,5 milhões no auto de infração. Aí subiu o RO. Só isso. Não, eu estou dizendo uma multa de 75%, é um exemplo apenas. Então, a multa é de 150, a DRJ baixa para 75, vem para cá, e o CARF, nós, por maioria, por qualidade na época, por unânime, seja lá o que for, reativamos para 150%. Quer dizer, é a mesma coisa. Nós estamos analisando o RO. Se tiver dentro dos limites, estamos conformes. Mas, de qualquer maneira, meu voto é esse. Vou mexer só nesse finalzinho, recolhendo a sugestão dos conselheiros. Tá? Eu não consigo enxergar, francamente, que estou vendo um erro crasso na minha frente, eu vou me silenciar por uma questão meramente processual, num processo administrativo que prima pela informalidade. Me desculpa, mas eu não posso pensar assim. Marco divergiu, Pagano. Eu vou acompanhar o senhor. Também eu queria só citar, isso tudo seria facilmente resolvido se existissem embargos, mas não tem, nesse caso, não tem o embargos da decisão da DRJ, infelizmente. Eu entendo que, como não existe delimitação da matéria por uma peça, nem por um pedido, eu acho que o recurso voluntário pode sim analisar toda a decisão, e se houve um erro, você, por esse recurso, pode corrigi-lo, como fez. Eu acompanho o senhor em todo, ipsis literis, como o senhor apresentou agora, dando provimento ao recurso de ofício e declarando a decadência em maior extensão. Tá? Eu não vi em nenhum lugar dizendo que o recurso de ofício está delimitado à matéria que foi cancelada.
o recurso de ofício está escrito na lei para revisão de ofício de uma decisão que foi favorável, contrária à fazenda pública, só isso. Não está delimitando a parte única, exclusivamente a parte favorável. Por isso que eu digo que eu acho que pode sim dar maior extensão. Obrigado, Pagano. Carmen? Acompanho. Conselheira Júnior. Eu acompanho, eu só gostaria de observar, porque, na minha opinião, existe uma delimitação, sim, tanto é que existe até a súmula 103 falando simplesmente do quê? Do valor exonerado, para efeito de alçada e etc. Então, existe. Só que, nesse caso, o que eu entendo é que, como é uma decadência, e é matéria de ordem pública, o correto seria negar provimento ao recurso de ofício, ponto, e depois, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, reconhecer a decadência dos meses tais e tais. Então, assim, só fazendo essa observação na parte dispositiva, para que a gente não tenha problema, nem eventuais, sei lá, embargos, mas no mérito eu acompanho o presidente. Tiago. O recurso de ofício, sim, ele devolve só a matéria que foi recorrida, porque é o princípio geral dos recursos, entendeu? E também, de acordo com a sua alteração que vai ser promovida na parte final da decisão, eu sou de acordo e acompanho o relator. Luciano? Presidente, como o senhor viu, eu comecei, a partir do que o senhor pronunciou o voto, eu comecei com a ideia de que seria contrário, mas no meio eu entendi que o senhor estava certo. A matéria da ordem pública, ela pode ser reconhecida em qualquer momento do processo, desde que ele esteja em trâmite, né? Independente da parte ter alegado ou não, ou dela ter recorrido ou não. Essa é uma questão, como o próprio nome já trata, é de ordem pública, portanto, eu entendo que o senhor está certo. Deixa eu ver só se eu entendi. O senhor vai negar o recurso de ofício e daí o senhor vai reconhecer a matéria de ordem pública para dar provimento, é isso? Exatamente. Vou dividir o final do voto ali, a decisão, esclarecendo bem isso. De acordo, presidente. Tiago? De acordo, presidente. Então, por maioria, vencido o conselheiro Marco Rogério, vou negar provimento ao recurso de ofício. Uma parte, outra parte, acertar a decadência ali naquele aspecto que nós decidimos. Vou escrever, depois eu passo para vocês amanhã. Seguindo o item 93, relatoria do conselheiro Pagano, posto 89 limitado. Tem processo, está com vista para o Evandro não está aí. Os processos vou deixar para amanhã, Pagano. Desculpa, tá? Está com vista para o Evandro, amanhã ele retorna, ele está com licença médica, ele retorna amanhã. Tá bom. Tá, vamos deixar aqui. Então, voltando à nossa pauta, porque terminamos o que nós tínhamos hoje. Vamos começar a pegar os remanescentes aqui. Deixa eu ver aqui. Vou começar com o dia de... O item 35, tem um outro meu aqui, mas eu tenho que preparar nesse processo, depois eu faço. 35 é a relatoria do conselheiro Pagano mesmo. Locatelli e Companhia Limitada. Item 35 da pauta. 35. O assunto é o simples. Pagano? Já está na base. Tá. Pode começar? Sim, pode começar. Relatório e voto em sequência. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o indeferimento do pedido de cancelamento da exclusão do Simples Nacional, devido a débitos sem exigibilidade suspensa junto à Receita Federal. Vamos direto aqui, então. Após o oferecimento da manifestação de conformidade, a DRJ proferiu acordo manter integralmente o indeferimento do pedido de cancelamento do Simples Nacional, por entender que a recorrente não tinha comprovado que não era autora do pedido de exclusão do Simples, bem como tinha débitos em aberto, ou seja,
com a exigibilidade não suspensa, registrou a seguinte emenda. Inconformada com o V-acórdão, a recorrente depôs recurso voluntário registrando os mesmos argumentos da impugnação e junta aos autos cópias das certidões negativas de débitos de todas as instâncias, pagamentos dos DAS e de todos os meses do ano de 2012. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A recorrente alega que não fez o pedido de exclusão do Simples e que não tinha débitos em aberto no mês de janeiro de 2012, ou seja, até 31 de 12 de 2012. E para provar tal alegação, junta aos autos certidões negativas de débito municipal, estadual e federal, inclusive a certidão conjunta com a Procuradoria. A fiscalização por meio de despacho decisório negou seu pedido de cancelamento da exclusão do Simples Nacional, fundamentando que a contribuinte tinha débitos junto à Receita Federal, INSS, Estado e município em aberto, ou seja, sem exigibilidade suspensa. Entretanto, não demonstra nos autos quais são os débitos que impediram a permanência da recorrente no Simples Nacional. Vejamos o fundamento do despacho decisório. Fundamentos. Primeiramente, sobre o direito de pedir da contribuinte a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Em seu texto, afirma que a exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação do Ministério Público, dará-se-á obrigatoriamente quando possuir débitos junto ao INSS, Fazenda, Federal, Estadual e Municipal. Da leitura deste artigo, conhece-se das razões da comunicação obrigatória da saída do Simples Nacional, ter débitos em exigibilidade com os entes que geram o Simples Nacional. E, de acordo com o histórico de folha 18, esse foi o critério aplicado por essa contribuinte. E tal critério foi aplicado mediante comunicação da própria requerente, conforme esse mesmo histórico, tal comunicação ocorreu em 31 de 1 de 2012. E isso explica o motivo dela ainda estar presente no Simples, quando da consulta durante esse mês. Conclusão, diante do exposto, conclui-se pelo indeferimento do pedido de cancelamento da exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Decisão, nos das atribuições do artigo 302 do Regimento da Secretaria Federal, aprovado pelo decide-se conforme conclusão acima. Agora sou eu falando. O V-acórdão recorrido, seguindo o despacho decisório, decidiu negar o pedido da recorrente, mantendo a exclusão do Simples Nacional por entender que ela não teria comprovado que não tinha feito o pedido de exclusão, bem como de que teria débitos em aberto. Vejamos os fundamentos do acordo. Eu vou ler porque é pouquinho. De um lado, a par da defesa passiva quanto à não autoria da exclusão por comunicação do contribuinte, débitos, do Simples Nacional, em 31 de 1 de 2012, estampada no documento de folha 18, não há nos autos nenhum termo de indeferimento em face da contribuinte onde constatassem débitos com exigibilidade suspensa, que suscitassem a exclusão da opção por comunicação obrigatória. Se tanto, o termo de indeferimento da Cefaz do Mato Grosso, datado em 15 de 2 de 2012, página 9 do documento de folhas 25/33, o único que se encontra nos autos dá-se em face de outras pessoas jurídicas que não a contribuinte, além do que nele não consta nenhum débito, situação que macula de vício de nulidade. Por outro lado, malgrado as várias certidões acostadas nos autos, certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, da negativa de débito referente ao ICMS e IPVA do Estado do Mato Grosso, da negativa de débitos relativos a contribuições previdenciárias e as de terceiros, do certificado de regularidade do FGTS, da Caixa Econômica Federal, da negativa de débitos junto ao município de Tangará, da Serra do Mato Grosso, bem como o boletim de ocorrência junto à Polícia Federal Civil, documentos esses entremeados às páginas 30 a 37 do documento de folhas 4361, fato é que a contribuinte não logrou êxito em comprovar sua tese de defesa sobre a sua não autoria. Soma-se a tudo isso que, para o ano calendário 2012, a contribuinte apresentou a respectiva da IPJ com base no lucro presumido, portanto, ao ensejo do que optou por essa via de tributação, uma vez de manter-se no Simples Nacional nesse mesmo ano. Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de conformidade. Ou seja, conforme consta nos autos, não consta nos autos provas de que existam débitos até 31 de 12 de 2012. Também não consta nos autos provas de que a recorrente tenha feito pedido de exclusão do Simples Nacional ou algum termo de indeferimento de inclusão ao Simples ou ADE de exclusão. Consta apenas, as folhas 18, um extrato com histórico de eventos do Simples Nacional, onde aponta a exclusão por comunicação do contribuinte. Assim,
frente aos fatos ocorridos nos autos e como é despacho decisório e houver acordo recorrido não demonstram quais débitos estavam em aberto no momento em que a recorrente pediu sua inclusão do Simples Nacional, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para se verificar se realmente existia um débito sem exigibilidade suspensa até 31/12/2012, conforme alegado no despacho decisório inicial. Considerando que, para o presente caso, a informação se realmente existia débito no mês de janeiro de 2012 é de extrema importância para a solução da lide em análise, eis que, na hipótese de estar comprovado que não constava o débito sem exigibilidade suspensa até 31/12/2012, não verifico óbvio em aceitar o pedido da recorrente de ser incluída novamente no Simples Nacional. Desta forma, voto por converter o julgamento de recurso voluntário em diligência para que a fiscalização demonstre quais eram os débitos que se encontravam sem exigibilidade suspensa no período de 1/1/2012 até 31/12/2012. Pelo exposto por tudo quanto está nos autos, voto por converter o julgamento em diligência. É o meu voto. Essa informação não tem nos autos, Paulo? Não precisa ir para a diligência mesmo? Eu procurei, vocês podem, por favor, analisar o processo, mas não tem. E tem uma outra questão que ficou muito confusa nesse processo, presidente, que é o despacho decisório, ele julga falando que tem débito. Tá bom, onde estão os débitos? Cadê os débitos? Aí você vai lá na folha 18, só tem uma informação, mas não tem quais são os débitos. Aí, nessa folha 18, está dizendo que a própria recorrente que foi quem pediu a exclusão do Simples, ou seja, ela se declarou com débito e pediu a exclusão do Simples. Aí, o que acontece? A DRJ vai lá, fala assim, não, quem pediu a exclusão do Simples foi a própria recorrente. Mas, por mais que não tenha débitos, que ela tenha apresentado as certidões daquele ano, ela foi quem pediu. E como ela pediu, ela não tem como colocá-la lá novamente. E, inclusive, além de não ter como pôr ela novamente no Simples, porque foi ela mesma quem pediu a sua exclusão, ela declarou, isso foi o DRJ está falando, ela declarou, nesse ano de 2012, ela fez a DIPJ com base no lucro presumido. E também não tem a prova de que ela fez com base no lucro presumido. Entendeu? Então, assim, tem duas questões que foram aplicadas no despacho decisório e no acordo recorrido para negar o pedido da recorrente ser incluída no Simples, mas não estão devidamente comprovadas nos autos. Então, eu estou pedindo, então, me mostra aqui, apesar dela ter apresentado todas as certidões do ano de 2012, que ela tinha débitos naquele período, porque aí sim a gente pode ver se ela deve ser incluída ou não no Simples Nacional. E agora, quanto ao pedido que ela fez, ela falou que ela não fez, e não tem a prova disso, entendeu? Nem de que ela fez o pedido, porque não tem, e também não tem a prova de que só tem um termo de indeferimento. Então, ou seja, parece que ela fez o pedido para inclusão no Simples e estão deferindo a inclusão dela no Simples. É a única coisa que está aparecendo no processo. Então, ficou muito confuso. Eu não me senti confortável para julgar. Então, o que é primordial para mim? Se ela teve débito ou não no ano 2012, até 31/1/2012. Se ela não tinha débito, aí a gente vai ter que incluir no Simples. Se ela tinha débito, a gente vai manter a exclusão dela do Simples. Ok. Propósito do relator é converter em diligência. Alguma posição contrária? Júnior? Diga. Eu acho que a gente tem elementos suficientes para dar provimento. O relator poderia confirmar aqui para mim, ela trouxe certidão, a única questão aí, vamos dizer, a única manifestação que eu vejo que talvez fosse relevante foi o fato dela ter apresentado, e foi a DIPJ, se não me engano, né? Você está falando como lucro presumido, mas a DIPJ sequer tem a declaração de uma confissão de dívida. Também vocês estão me ouvindo? Sim. Também me parece que o contribuinte, eu não estou conseguindo abrir o processo, apresentou certidões negativas. É isso? Do período? Ele apresentou certidões negativas, dizendo que não tinha débito em relação aos estados. Então, todas as certidões aqui. Consta as folhas 18, um print do sistema da fiscalização dizendo que ela tinha débito. Você entendeu? Federal. Então, exato. Mas esse débito não consta do ADE. Então, não, no ADE... Se não consta do ADE, o ADE é nulo. Então, mas não tem ADE nesse processo, entendeu, Júnior? Aí que está o problema. Porque, teoricamente, quem pediu a exclusão para sair do Simples foi a própria recorrente.
Então, na verdade, tem aqui um pedido para ela ser reincluída ao Simples, mas não tem ADE. Porque, Marco, deixa eu marcar. Marco, depois Luciano. Não indo contra a posição do relator, até concordo com ele, que de repente precisa de maiores esclarecimentos, mas não se esqueçamos que aqui é Simples Nacional, tá? Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123, já teve essa discussão em outros momentos aqui. Lei Complementar 123. Não, eu lembro. O contribuinte, ele consulta tudo via esse sistema, tá? E aquela norma lá da discriminação dos débitos é para Simples Federal, tá? A súmula aquela, que não tiver Simples Federal. Simples Nacional, é tudo consultado via sistema. A motivação a priori aqui foi um ente da Federação, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, acho, Mato Grosso, que tem ele que negou o indeferimento porque tinha débitos, pendências cadastrais ou fiscais lá, e é Simples Nacional, ele é um dos entes envolvidos, e ele questionou isso. Claro que criou, que nem o contribuinte, eu olhei a peça recursal dele, tá, mas do que eu estou me defendendo? Eu não sei exatamente do que eu estou me defendendo. Claro que a gente pode aqui ir para uma linha, mas o fato é, o contribuinte, de certa maneira, tinha acesso a essas informações via sistema, tá? Se eles não constam nos autos, ou porque o contribuinte não incluiu, ou por tal, eu acho pertinente a diligência até para esclarecer melhor o real motivo da exclusão. Eu até sugiro ao relator, né, que ele termine ali o voto, né, para a diligência para que a fiscalização demonstre quais eram os débitos que se encontravam residuais suspensos no período tal a tal, bem como, se não for o caso, qual o outro motivo para indeferir, né, para indeferimento de opção. Porque, aparentemente, o Pagano, aquele termo de indeferimento lá gerado no sistema do Simples Nacional pelo Estado do Mato Grosso, ele abre leque tanto para fiscal quanto cadastral. Tá? Então, pode ser não só débito, pode ser alguma outra pendência. Luciano? Pagano, eu estou tentando abrir aqui, está demorando. Me diz uma coisa, o contribuinte ele pediu para sair do Simples, é isso? Então, o print da Fazenda fala que ele pediu. Só que ele está falando que não pediu e nunca fez esse pedido. Você entendeu? Tá. Ele se defende desde a impugnação, falou assim, peraí, eu nunca fiz o pedido para sair do Simples, nunca falei isso. E aí depois o despacho decisório falou assim, não, mas você não pediu, mas você tem débito. Entendeu? Primeiro despacho, primeira decisão. Aí ele falou, não, peraí, eu não tenho débito, estão aqui as certidões. Aí a DRJ falou assim, não, tudo bem, você não tem débito, mas você não provou que não foi você que pediu para sair e você fez a sua DIPJ no lucro presumido. Então, para mim, você saiu do Simples. Peraí, eles falaram que ele não provou que não foi ele que pediu para sair, é isso? Prova negativa. Prova negativa? Nem teria como fazer isso. Prova negativa, gente. Bom, a proposta do Pagano é converter em diligência. Acho que a melhor solução é essa, em função de toda essa confusão aí. Ô, presidente, já está pegando os votos? Não, eu ia colher, mas tudo bem, pode falar. Ok, não, tudo bem. Então, não, é porque só... Fala, João, desculpa. Achei que tinha terminado. Não, o senhor vai colher individualmente, é só porque nesse caso eu vou divergir, eu vou dar provimento. Não, por isso que eu não vou colher, eu já percebi que pode haver divergência. Marco? Colher dos votos, presidente? Sim. Eu só sugiro ao relator, né, ao Pagano, que, de repente, não fica claro que o motivo é só débito fiscal, pode ter outros motivos também. Tá? E quem negou isso, aparentemente, pelos autos, foi a Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. Tá? Foi ela que foi o ente que negou a opção pelo Simples Nacional. Posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, ela negou porque tinha débito. Não, é que se tu olhar lá o termo de indeferimento, ele fala pendências fiscais ou cadastrais, né? Então, de repente... Tem um débito de cadastro lá, de repente, que não é tributário. Então... Pode ser, tá bom. Então eu posso incluir. Quem foi nessa onda foi a Receita, que é o gestor do Simples, né? Mas o ente que negou foi a Fazenda do Estado do Mato Grosso. Então, essa questão. Eu acompanho o relator e sugiro fazer essa pequena modificação aí. Pagano faz essa modificação, então, Carmen.
Acompanho o relator. Júlia? Bom, se eu entendi, me parece que foi uma autoexclusão, né? A motivação do troço foi uma autoexclusão do contribuinte. E depois, tentando, vamos dizer, sustentar a autoexclusão que não tinha sido provada, começou-se a suscitar uma questão de débitos. E quanto a essa prova de que ele não excluiu, primeiro que isso já foi discutido nos autos, e eu acho que, na verdade, é uma prova impossível, é uma prova negativa, né? Então, é desnecessário, porque se você voltar para o contribuinte e perguntar, me prova que você não pediu a sua exclusão, é uma prova simplesmente impossível. Então, para mim, já tem elementos suficientes e, por isso, eu dou provimento, eu divido e dou provimento. Tiago? Eu vou acompanhar o relator, mas é estranha essa questão do contribuinte ter pedido, né, essa exclusão. Um processo estranho, realmente. Luciano? Posso esclarecer uma coisa aqui, presidente? Sim, claro. Eu tenho a impressão que não é exclusão, Júnior e demais. Ele fez o pedido de deferimento de opção pelo Simples no final do ano de 2011, Aí, pelo relato aqui na manifestação de conformidade dele, ele consultou o sistema da Receita e estava lá o pedido de opção. Só que, quando ele foi consultar dias depois na fazenda lá do Mato Grosso, aí já estava como excluído, ou seja, não estava mais, não foi deferida a opção dele. Então, ele fala como exclusão, na realidade, já discutido opção. Tá? Ele diz que isso foi excluído, mas na realidade... Entendi. Ô, Marco, mas não é o que está na folha 18, no extrato ali, sabe? Isso que a Anne trouxe para o voto dele aqui. Eu destaquei bem a folha 18 porque é importante para o processo, entendeu? Exatamente. A folha 18 está escrito que o próprio contribuinte que pediu a saída. Exato. Algo mais? Marco, muda alguma coisa aí? Não, na verdade, acho que aquela folha 18 ali também é do Simples, né? A exclusão de comunicação do contribuinte. Esse processo está meio nebuloso mesmo. Tá. Vamos mandar para a DRF ver o que faz lá. E, Luciano, você acompanha o relator? Acompanha, presidente. Está muito estranho. Tiago? Eu acompanho a divergência. Divergência da Júnior. Tudo bem. Então, por maioria de votos, convertindo em diligência, vencidos a Júnior e o Tiago, prosseguindo, pagando a outro processo seu mesmo, 36, WV, Comércio de Serviços, Sistema de Segurança e Portaria Limitada. Esse também vai dar discussão aqui, embora a nossa turma já tenha caminhado um pouco nesse sentido. Vamos lá, Pagano, vamos ver o que vem aí. Item 36. Relatório e voto. Pode relatar rapidamente e já ir direto ao voto, que esse assunto já é conhecido. Sabe? Caso de portaria, sessão de mão de obra, etc. Vamos lá. Pagano? Estou pegando aqui, para um pouquinho só, presidente. Não, achei que você tinha apagado, só isso. Vamos fazer isso, depois a gente faz um intervalo. Item 36. Trata-se de recurso voluntário interposto face à córdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o ADA da exclusão da recorrente do Simples Nacional por exercer atividade econômica vedada, com cessão de mão de obra, com efeitos a partir de 31/1/2012. A fiscalização informa que, conforme o contrato social e alterações contratuais apresentadas, o objeto social da recorrente é a prestação de serviços em portaria de imóveis, monitoramento e comércio de sistemas de segurança. E como entre essas atividades consta o serviço considerado como cessão de mão de obra, vedado ao ingresso do Simples Nacional, nos termos do inciso 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, foi excluída desse regime. Deixa eu resumir aqui. Após o oferecimento de manifestação de conformidade, a DRJ converteu o julgamento de diligência
para que fosse juntado aos autos, fosse juntados pela recorrente, para que pudesse verificar se ela realmente exercia serviços de monitoramento de câmeras conforme alegado por ela, o qual não se enquadraria em serviço de cessão de mão de obra, ou se realmente prestava serviço de portaria, o qual, nesse caso, estaria confirmada a cessão da mão de obra ou a sua exclusão do simples devido a exercer a atividade vedada. Após a resposta da diligência, a fiscalização e os outros julgadores entenderam que a recorrente realmente prestava serviço de portaria, sendo tal atividade vedada para a permanência do Simples Nacional. Ato contínuo, foi proferido o acordo recorrido, mantendo a exclusão do Simples Nacional, por entender que a recorrente exercia atividade vedada ao Simples Nacional, serviço de portaria, registrando a seguinte ementa. Conformado com o acórdão, o recorrente depôs recurso voluntário, repisando os meus argumentos de impugnação. Ato contínuo, os autos retornaram ao egrégio CARF e foram distribuídos por este egrégio conselho para relatar e votar. Recurso voluntário tempestivo possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, devido à recorrente exercer atividade econômica que, segundo a fiscalização, é vedada a sua permanência no sistema simplificado. Segundo a fiscalização, a recorrente exerce atividade econômica vedada com a cessão de mão de obra. Conforme pode ser verificado na representação fiscal de folha 2/7, contrato social e alterações contratuais apresentadas pela recorrente, o objeto social é a prestação de serviços em portaria de imóveis, monitoramento e comércio de sistemas de segurança e, segundo a fiscalização, tal atividade de serviço de portaria consta na legislação previdenciária como serviços considerados como cessão de mão de obra, o que é vedado ao ingresso no Simples Nacional nos termos do inciso 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, e, por tal motivo, a empresa foi excluída desse regime. Ou seja, conforme pode ser verificada a representação fiscal para excluir a recorrente do Simples Nacional, a fiscalização se utilizou da Lei Previdenciária número 8.212, de 91, e do Decreto 3.048, de 99, que regulamentou e considerou, exclusivamente para fins desse decreto, que se devesse entender tais serviços prestados em portaria como equivalentes à cessão de mão de obra, essa sim, atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime simplificado. Vejam dos julgadores. Uma vez que não consta expressamente na Lei Complementar 123 de 2006 que o serviço prestado em portaria seria impeditivo para permanecer no Simples Nacional, a fiscalização se socorreu da legislação previdenciária e fez uma interpretação, uma construção para fins tributários de que o serviço prestado por portaria seria equivalente a serviço de cessão de mão de obra e, por isso, seria a atividade vedada no Simples Nacional nos termos do inciso 12 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. Apenas isso. A acusação não se aprofundou em nada mais. A atitude da fiscalização, no meu entender, não foi a mais adequada, pois que, além de não constar expressamente na Lei 123 de 2006 que serviços prestados em portaria seria causa de exclusão do Simples Nacional, a acusação não demonstrou nos autos, por meio de provas que tinha o comando e o controle dos funcionários terceirizados, se era do contratante, provas quem tinha o comando e o controle dos funcionários terceirizados, se era da contratante, tomador de serviço, ou se era do contratado, para assim definir se realmente teria ocorrido a cessão de mão de obra ensejadora da exclusão, ou se era mera prestação de serviços terceirizados. Este meu entendimento acima exposto não é exclusivo e está baseado na jurisprudência deste egrégio CARF, onde sinto, a título exemplificativo do didático e preciso, ver o acórdão 1402.005.268, de 20 de dezembro de 2020, proferido por esta colênia da turma, e de relatoria do presidente conselheiro Paulo Matheus Ciccone, onde analisou o caso análogo e decidiu cancelar o ADE de exclusão por entender que a fiscalização deveria comprovar de quem era o comando dos funcionários para aí verificar se realmente ocorreu a cessão de mão de obra. Vejamos a ementa do julgado, que é autoexplicativa. Vamos lá. Serviços de portaria e zeladoria não constam literalmente na Lei Complementar 123 de 2006 como atividades impeditivas para adentrar ou figurar no Simples Nacional, construção feita pela autoridade tributária a partir da Lei Previdenciária 8.212 de 91 e o Decreto 3.048 de 99, que regulamentou e considerou exclusivamente para fins desse regulamento, o artigo 219, parágrafo 1º do referido decreto, se devesse estender tais serviços como equivalentes à cessão de mão de obra. Essa, sim, a atividade expressamente vedada pela legislação tributária do regime simplificado. O entendimento de que tais atividades se equivaleriam em cessão de mão de obra
de cessão de mão de obra exige a constatação inequívoca de que o comando e poder de controle sobre os funcionários terceirizados são integralmente feitos pela contratante, tomadora de serviço, e não pela contratada, situação esta aqui, se confirmada, faça tal construção. Vou passar o voto novamente. Assim, como não veio acordo acima citado, ao analisar os autos, constatei que não ficou comprovado pela fiscalização que o comando das atividades exercidas tinham sido exercidos pela contratante, tomadora de serviço. Na realidade, as provas constantes nos autos demonstram que provavelmente quem exerceria o comando sobre os funcionários era contratada, caracterizando-se, a meu ver, prestação terceirizada de serviços. Os contratos e notas fiscais juntados aos autos não demonstram que existia subordinação dos funcionários com a tomadora de serviço. Ao contrário, demonstram que a responsabilidade do serviço prestado era da contratada, e no caso de algum funcionário causar algum prejuízo ao contratado durante a prestação de serviço, a contratada deveria ressarci-la. Ademais, em todas as dezenas de cláusulas contratuais, não é possível de se verificar que, na maioria delas, a expressa subordinação funcional é com a contratada, hora recorrente, a quem cabe responsabilizar-se pelo pagamento de salários, determinar que seus funcionários executem o serviço dentro da boa ética, cumprir a legislação vigente, fazer com que os seus trabalhadores obedeçam todas as normas e regulamentos internos da contratante, tomadora de serviço, no que dizem respeito ao funcionamento e medidas de segurança, etc. Sendo assim, entendo que não estou configurada nos autos a cessão de mão de obra apontada pela fiscalização, pois que não tem provas cabais de que o comando e o controle dos funcionários contratados era da tomadora do serviço. Este meu entendimento, no sentido de afastar a caracterização da cessão de mão de obra devido à falta de subordinação dos funcionários da contratante, tomador de serviço, é respaldado por vasta jurisprudência desse egrégio CARF. Vejamos algumas emendas abaixo. Aqui são todas as emendas que vão no mesmo sentido. Então, se afastando a cessão de mão de obra e falta de subordinação. Sendo assim, tendo em vista que os serviços prestados pelo recorrente não se caracterizaram em cessão de mão de obra, bem como a falta de previsão expressa na Lei 123/2006 de que serviços de portaria são atividades vedadas no Simples Nacional, entendo que o ADE deve ser cancelado para manter a contribuinte no sistema simplificado. Pelo exposto, e por tudo que vosso processar nos autos, conheço o recurso para dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o declaratório executivo da CEORT, da Delegacia de Receita Federal de Campinas. É como eu voto. Pagando só para confirmar, porque é um voto que eu fiz, você até citou, o comando aí dos funcionários é totalmente da empresa aí pelo que eu constatei, presidente, das provas dos autos. Esse é um ponto fundamental para mim. Exatamente. É um contrato típico de serviço de portaria, de serviço de segurança. Tá? O relatório fiscal, para exclusão, ele se baseia só na interpretação exclusiva, sem mais nenhum aprofundamento, de que a recorrente para serviço de portaria, e como serviço de portaria está enquadrado como cessão de mão de obra na lei previdenciária, ela excluiu. Não tem aprofundamento nenhum. É um caso exatamente análogo àquele que indicou o senhor foi relator. Marco? Eu só gostaria de um esclarecimento aqui na conclusão do voto do relator. Ele fala que os serviços de portaria são atividades vedadas e falta de previsão de vedação de serviços de portaria. Marco, só um minutinho. Tem o microfone aberto com ruído aí, está entrando o som de outro lugar, inclusive. Eu já vou fechar o meu, inclusive. Vamos lá. Marco. O contribuinte, o relator aqui na conclusão até, ele faz assim, tendo em vista que o serviço prestado pelo recorrente não se caracteriza em cessão de mão de obra, bem como a falta de previsão expressa na Lei 123 de que serviços de portaria são atividades vedadas no Simples Nacional, entendo que o ADE até ser cancelado. Mas toda a defesa do contribuinte é que ele não faz serviço de portaria. Tá? Só que a questão contratual, ele fala aqui, eu presto serviços de manutenção, limpeza e monitoramento e segurança de condomínios. E ele traz algumas notas fiscais. Na realidade, a fiscalização, ele traz alguns contratos da prefeitura, tal, mas não traz todos. Para mim, não é exaustivo. E eu já tenho uma posição, tá, que isso, para mim, é atividade, tá, de cessão de mão de obra. Se formou ao longo do tempo a jurisprudência de que tem que verificar detalhes de cada contrato. Eu entendo que não precisa. Mas, de qualquer maneira, toda a linha de defesa dele que ele não é serviço de portaria, que ele está bem grifado lá na recuperação recursal dele.
Ele é a prestação de serviços de manutenção, limpeza e monitoramento de segurança e condomínios, inclusive fazendo limpeza de jardins, de piscina e outras coisas mais. Então, é só esse detalhe, assim, que a defesa dele é que ele não é serviço de portaria, tá? Mas se for serviço de limpeza, mais ainda que ele pode ser do Simples, porque a limpeza está expresso lá nas decisões. Que pode ser. Pode. Mas é limpeza de serviço de condomínio geral, o cara fica lá disponível fazendo serviço, né? Deu para entender aqui nos autos. Ele é uma subcontratação lá, terceirização, que fica lá dentro. Para mim, isso é exceção de mão de obra, mas tudo bem. Eu sei que eu sou vencido. Espera só um pouquinho que a Carmen pediu a palavra. Carmen. Especificamente sobre serviço de portaria, tem uma solução de consulta, COSIT 57, de 2015, que fala que a portaria e zeladoria, elas não podem optar pelo Simples. Não está em limpeza e conservação. Então, eu tenho que especificar dentro do contrato dela exatamente se ela faz conservação e limpeza ou se ela faz portaria. Portaria não pode, conservação e limpeza pode. Ultrapassada essa parte da mão de obra, tem específico sobre limpeza e conservação. Serviço de portaria não está incluído ali, para fins de opção pelo Simples. Era só essa a observação. E eu não estou conseguindo abrir o processo para ver o contrato dela. Se alguém puder abrir, por favor, o contrato social dela. Presidente. Fala aí agora. Eu olhei aqui o processo aqui e eu entendi que trazer a legislação previdenciária foi um argumento adicional. Da fiscalização. Agora, na informação fiscal que foi produzida depois, em decorrência da diligência, de folhas 248, o auditor ele fala, olha, em todo o período fiscalizado foram emitidas pela empresa 797 notas fiscais, sendo 688 referente à limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscina, as quais se enquadram como cessão de mão de obra, significando 86,33% dos serviços prestados. E apenas 109 notas fiscais de atividade de monitoramento. Essa questão que está sendo levantada, e aqui estou vendo aqui os precedentes que foram trazidos pelo relator, nenhum deles, assim, eu vejo que se enquadra perfeitamente no caso concreto. Porque aqui está falando aqui de subordinação, outras estão falando aqui que não caracteriza quando o contribuinte firma contrato de prestação de serviços em que não há subordinação. Isso aqui não ficou claro no processo para a gente afastar essa questão. Talvez fosse o caso, de novo, de baixar isso aqui em diligência para verificar isso daqui. Eu sei que é o caso do Simples. Isso é um aspecto fundamental. Não sei, eu teria que ver processo caso a caso, o Pagano viu, vocês estão vendo também. Porque, para mim, o ponto crucial é esse. Né? O que é que efetivamente é feito lá? Né? Quem é que comanda os empregados? Porque é o que eu falei, né? Como eu falei no mês passado, até respondendo o que a Carmen colocou agora, qual é a diferença entre uma pessoa que é contratada, uma empresa que vai lá, presta um serviço de limpeza e o funcionário fica varrendo o pátio do condomínio o tempo todo e o outro funcionário fica abrindo e fechando o portão 8 horas. Esse funcionário que está abrindo e fechando o portão 8 horas não pode ser do Simples. Aquele fica varrendo pode ser do Simples. Ou esses dois não podem, ou os dois podem. Não tem diferença nenhuma nisso, gente. Não tem, mas a lei fez essa distinção, né? A lei previdenciária falou. A lei previdenciária para fins de recolhimento da Previdência fez essa colocação que isso é uma cessão de mão de obra. Para efeito do Simples, na 123, não está escrito expressamente que serviços de portaria não podem ser do Simples. Está escrito cessão de mão de obra. Aí foram buscar 8.212 e trouxeram esse conceito de que serviço de portaria é cessão de mão de obra, serviço de limpeza não é cessão de mão de obra. Mas qual é a diferença?
Qual a diferença de uma pessoa abrir um portão, atender um telefone, ou a pessoa que está varrendo o chão? Qual é a diferença de um caso e do outro? Não estou falando de pessoa armada para fazer uma segurança, não estou falando de pessoa que tem conhecimento de informática para trabalhar. São pessoas que de parte laboral bem simples. Abre um portão, atende um telefone, recebe uma correspondência do correio, o outro está varrendo o chão, abre uma torneira. São processos, são partes laborais bem simples. Qual é a diferença? Porque um é cessão de mão de obra e o outro não é. Qual é a diferença? Se eu posso pegar esse mesmo funcionário que está varrendo o chão, põe para ele abrir o portão, e que está abrindo o portão, eu ponho para ele varrer o chão. Qual é a diferença? Gente, desculpa, não tem diferença. Agora, é o entendimento de cada um. Isso aí é lógico. Eu não vejo que a lei na 123 não está escrito lá. Se tivesse escrito, eu sou o primeiro legalista que tem aqui. Está na lei e vou cumprir. Não está escrito isso lá. É uma construção. Aí vem essa solução de consulta que a Carmen trouxe agora aí, que eu já tinha lido, claro. Também não concordo com ela, dizendo, fez essa construção lá na 8.212, depois pegou o decreto que é da Previdência, construiu tudo isso aí para chegar nesse ponto. Ok, trouxeram para o simples. Mas o meu pensamento é esse. O Pagano se falou, o Iago fez uma colocação de 80 e poucos por cento, tem as notas aí, então acho que tem que ver melhor, Pagano. Eu não acho, não, presidente, porque, na verdade, já foi feita diligência, a recorrente já entregou todas as notas fiscais, são um monte de notas fiscais, muitas, e os contratos também. Já foi comprovado documentalmente. Pagano, se ele faz serviço, que não o Marco falou lá, que ele faz serviço de monitoramento e faz, acho que, guarda pessoal. Guarda pessoal já, se tiver a guarda pessoal... Guarda pessoal, ele não alegou, não. Ele falou que fazia serviço de monitoramento e ele quis afastar que o negócio da portaria simplesmente porque a fundamentação única e exclusiva do Simples Nacional é baseada em serviço de portaria. E ele, depois, a própria fiscalização, posteriormente diligência, determinou, falando que ele faz, sim, serviço de portaria. Foi por isso que ela decidiu manter. Ele falou que não fazia, a fiscalização voltou da diligência e falou, não, olha, ele faz serviço de portaria e vou manter. Você entendeu? Então, assim, Marcos, você podia falar, se ele faz serviço de portaria, na minha tese, eu vou manter, não muda o meu voto. A Carmen pediu a palavra, mas rapidinho, cara. A questão é a seguinte, o objeto social dele, é serviços de portaria de imóveis, comércio e serviços de instalação, monitoramento, manutenção e locação de equipamentos de sistema de segurança. São atividades mistas, tá? São essas duas atividades dele. Acontece que a exclusão só foi feita por meio de portaria, por serviço de portaria. Não tem mais outro motivo. Tá, mas tendo atividade mista... E a atividade mista também não... Mesmo que fosse, porque isso é a alegação dele para falar que não fazia serviço de portaria, mesmo que fosse, a própria fiscalização falou que fazia serviço de portaria. E outra coisa, depois da diligência, mesmo que fosse, a única fundamentação que a gente pode ver aqui, pelo despacho que excluiu ele, ou seja, pelo relatório de exclusão, e até pela tipificação, é serviço de portaria. Carmen, para encerrar, vamos escolher os votos. Não, é só para lembrar que tem um inciso específico tem um de locação de mão de obra, cessão e locação, e outro de serviço de vigilância, limpeza e conservação. Então, serviço de vigilância, limpeza e conservação. São incisos diferentes, tá? Era só para esclarecer. Presidente. Diga, Pagano. Eu não estou vendo ninguém, não estou escutando nada há um tempão. Está pipocando aqui muito tempo, não dá para fazer nada. Eu vou sair e voltar. Não, porque... então para um pouquinho. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, assim dá um tempo de... Não, pronto, já voltei, presidente. Estou aqui, então, estou aqui. Pode falar. Então, Carmen, termina. Ele não estava te ouvindo. Eu não ouvi. Não, era só para fazer a distinção. Entre locação e cessão de mão de obra é um inciso específico da Lei Complementar 123, e serviço de vigilância, limpeza e conservação é outro inciso. E eu entendi, tá, da solução de consulta, que dentro de serviço de vigilância, limpeza e conservação não entra portaria, serviço de portaria. Foi isso que eu entendi. Tá? Por isso que eu... essa que é a minha explicação. Entendi.
Perfeito, Carmen, não tem dúvida. Todos nós temos nosso ponto de vista, é natural isso faz parte do colegiado. Pagano, então, está dando provimento, pelos motivos já exaustivamente vistos. Marco. Eu voto para negar provimento, pelos motivos já expostos anteriormente. Carmen. Eu acompanho a divergência. Júnior. Não estou te ouvindo. Não ouço. Não estamos te ouvindo. Com o relator. Tá. Iago. Com a divergência. Conselheiro Luciano. Acompanho o relator, presidente. Tiago. Com o relator, presidente. Eu também, por motivos já exaustivamente sabidos, também acompanho o relator, tenho meus votos nesse sentido, e confio que o relator, evidentemente, tenha feito toda essa pesquisa, até porque teve uma diligência, né? Deve ter sido verificado esse comando que tem lá, né? Então, por maioria de votos, dado o provimento, intervalo de 5 minutos, Marco Antônio, são 17 horas.